A natureza divina é a beleza da vida. A natureza divina é a beleza da vida. A natureza e a terra é a beleza da vida. 4. Fernando pediu que eu tentasse dormir durante a viagem para evitar certa indisposição. Disposto e indisposto eram palavras que ele usava muito para classificar o estado geral das pessoas de acordo com a saúde, o humor, a qualidade do sono, a reação dos órgãos às alterações de temperatura, a alegria, a esperança, a situação do nariz. Tu precisas sonhar para ter algum alívio? Ele quase suplicava. Era sempre um assunto muito sério o tema dos sonhos, quase um tratamento para minha salvação. São os delírios do desvelo que vão te salvar? Ouvi muito essa frase, até decorar. Delírio e desvelo. Não sei se eu sabia dessas palavras antes. É bonito. O quê? Delírio do desvelo. Sou familiar no meu trabalho. Confesso que sua profissão me impressiona. Você é muito calmo para um criminoso. Não é tudo crime. Só uma parte. E o delito bem feito é arte. Exige paciência. A frieza e o autocontrole são os segredos dos estrategistas bem-sucedidos. Continua a contar, por favor. O nosso tempo é curto para tantas coisas. Então, começaste o caderno de sonhos neste dia. Sim, abri o caderno pela primeira vez e não estava totalmente em branco. Havia uma frase na primeira página, no meio. Livro das Visões. Não era a letra de Florice, eu tinha visto quando abriu o caderninho e passou as páginas na minha frente. Ela escrevia com ondas, curvas, uma caligrafia muito enfeitada em contraste com a dele. De linhas retas, 3 palavras. Livro das Visões. Na segunda página comecei. Saí de um buraco na terra de Almofala, em Portugal. Estava nua e careca, só usava um colar de búzios. Não sei o meu nome. Fui salva por um casal de idosos. Tenho cortes e marcas de violência no corpo. Sou brasileira. Consigo ver os mortos. Não lembro de nada. Acredito em Deus. Anotei essas palavras e guardei o caderno. Era o que eu sabia sobre mim até ali. Estávamos no carro a caminho de Lisboa, um automóvel limpo e bem cuidado que Fernando dirigia. Florice consultava o mapa de vez em quando. Eu obedeceria a ordem de dormir de qualquer maneira, estava quase sempre muito cansada no primeiro mês, outubro. Disso me lembro bem. A sensação de cansaço permanente, de sono, tontura, corpo fraco. Foi em trânsito que começou a temporada dos tais delírios do desvelo. Abrir o caderno acionou algum mecanismo e comecei a sonhar. Na primeira vez, tive um sonho que me pareceu muito longo, com cenas entrecortadas. Vi as mãos de uma mulher furando búzios pequenos, enfiando fio por eles, organizando o universo. Pois as coisas brilhantes no céu se movimentavam no ritmo dos seus braços. A mesma mão pequena abriu a barriga de um peixe morto e tirou um búzio maior lá de dentro. Lavava na água de sal, enxugava e o colocava no meio. Mas o sangue das mãos não saía. Era um rei dentre os outros, mais marrom, mais brilhante.
Seguiu com os búzios menores do outro lado até arrematar o arco completo. Estava pronto o colar, igual a este aqui que veio comigo. Abaixei a cabeça e ela colocou o presente no meu pescoço, falando coisas que não entendi. Eu não reconheci aquela fala. Pude ver seu rosto. Era um sonho de boa luz. Fiz esforço para identificar qualquer coisa, o lugar, a voz, o delicioso som do mar. O marulho! Sim, o marulho. Só pude descobrir que ganhei o colar de uma senhora de quem eu gosto muito. Senti amor por ela. Imenso amor quando a abracei. Ainda posso sentir. Era como saber tudo, enxergar tudo, ouvir tudo. Depois dali eu poderia vencer qualquer guerra insurgente. Era pura força em um abraço. Chegaram outras pessoas. Era ela e outra, depois outra e outra. Muitas me abraçavam sem que a mulher saísse do lugar. Todas sangravam. Eu também, confusa, tempo embaralhado. Elas queriam falar comigo, eu afundava em muitos braços, uma festa silenciosa voltando ou partindo. Não sei se era um adeus ou se me recebiam de volta, se riam ou se choravam. Puseram o peixe morto no mar e ele voltou a viver, saiu nadando e deixando sangue na água azul. Passei muito tempo fantasiando o retorno. Seria assim? Mas às vezes pensava se não era a preparação da partida, o sonho trazendo uma lembrança. O vento era forte, perturbou minha vista, desligou meus ouvidos e eu acordei dentro do carro com a esperança de que eu voltaria, de que ainda me esperavam na praia. Meu rosto no reflexo do vidro do carro. Acordei e vi. Não pareço com ela, a mulher do outro lado da minha vida. Desejei que tivesse dito alguma coisa. O primeiro sentimento depois do sonho foi o de ter perdido tudo de novo. Procurava sangue nas mãos. Tinha esperança de lembrar de mim. Queria que as memórias voltassem pelo caminho certo. Talvez elas ainda estivessem atravessando o mesmo buraco sob a terra por onde viemos eu, meu corpo, minhas palavras e meu colar de búzios. Quando Florice percebeu que acordei, ficou conversando comigo, tentando mostrar mais ou menos em que ponto do mapa estávamos. Eles disseram várias vezes que queriam me levar a um lugar muito importante quando chegássemos a Lisboa. Riam um para o outro, comentavam baixinho, brincando de fazer segredo. Pelos cálculos precisos de horários e distância, ainda seria dia claro e daria tempo, sim, de ir até lá. Cochilei várias vezes ao longo da viagem, mas foi possível perceber como estavam mais leves e bem-humorados na volta para casa. Ouviam música bem baixinho, cantarolavam de vez em quando. Meus ouvidos são sensíveis demais aos sons. Naqueles primeiros dias, tive certa dificuldade com o tempo. Nunca lembro bem quantas horas durava cada situação. Ainda não sou muito boa nisso, em qualificar minutos. Perco rápido tudo o que passa, meus pensamentos são um labirinto infinito, eu vou e vou e vou e não sei mais nem por onde voltar. Despertei de vez chegando a Lisboa. Gostaria de continuar dormindo em um canto silencioso, mas aconteceu exatamente o contrário. Paramos o carro e precisamos andar alguns minutos. Os dois caminhavam de mãos dadas um pouco à minha frente e aquela cidade deu ao par uma nova energia. Pareciam outras pessoas. A morte e o vice-morte estavam bem vivos ali ao lado do rio. Pelo cansaço e desconforto dos sapatos, eu estava sempre uns bons passos atrás. Usava um vestido preto, que pelo tamanho certamente não era dela e nem sei onde ela arranjou essa roupa.
Levou na mala para almofala, junto com tantas coisas, a muda de oliveira, comidas, utensílios, aquilo que me serviu. O vestido era estranho, mas ao menos o tecido grosso e o casaco verde por cima me protegiam do frio. Não me vi no espelho, não tenho um retrato desse tempo. Não sei o que eu parecia daquele jeito de chapéu, tão despreparada para andar em público. Olhavam para mim e dava vontade de dizer que se enxergassem, cada um mais estranho que o outro, deveriam cuidar de suas vidas. A névoa de Lisboa cobria meus olhos. Podia ser alguma doença na vista ou a perturbação normal da minha situação. Perto das pessoas apareciam sombras e massas de luz. Isso me incomodava. Eu gostaria de não ver nada estranho, queria descansar, parar em algum lugar tranquilo e esperar um momento, esperar até uma paz qualquer se acomodar em mim, mas nada me sossegava. Gostava de respirar o vento fresco apesar da sensação ruim. Eles pareciam satisfeitos com minha companhia e descobri nas conversas posteriores que não tiveram filhos. Estavam felizes naquele passeio, mesmo andando com uma criatura que não pertencia a nada e atraía olhares de espanto. O lugar que eles queriam me mostrar com tanto gosto e entusiasmo era a Torre de Belém. Paramos em frente e eu não vi nada de tanta emoção, mas fingi meu melhor sorriso. Era bonito. Fernando iniciou um discurso solene ao explicar que dali partiam as caravelas que descobriram o Brasil, que dali os destinos de Brasil e de Portugal se encontraram, nosso fado. Ele explicava tudo com detalhes, orgulhoso, professoral, tentando dar sentido ao que me aconteceu. E eu estava exausta, achando muito penoso ouvir a palestra, sem energia, cansada, querendo que tudo aquilo acabasse logo, mas fazia de conta que prestava atenção. Sou brasileira e acho que isso sempre foi a coisa mais importante a descobrir direito. O que é isso? O que trouxe comigo, que só existe porque sou uma criatura do Brasil. Olhando a torre antiga, dos homens antigos, dos países antigos e das caravelas que não existem mais, eu só pensava em restaurar a força do meu corpo. Algo naquele discurso me incomodava demais, mesmo reconhecendo a boa vontade do homem. Era um esforço para me dar algum sentido, alguma noção de ordem, mas não me agradava em nada. Parecia a lógica de um castigo. Pedi para me sentar na grama ou ir embora logo. Ele seguiu falando que era o lugar onde nossa história começou a se cruzar pela primeira vez e depois nos cruzamos de vez com a minha chegada, uma ressurrecta, tentando mostrar que devia existir alguma ligação entre as duas coisas. Florice contou que seu pai achava que os ressurrectos voltavam para onde deixavam um pedaço perdido da sua alma. O espírito é um só. Entra e sai dos séculos. Os corpos nascem e morrem, e as partes da alma vão se espalhando. Ela revelava. Não tive energia na hora para ir além, fazer mais perguntas. De vez em quando eu lembrava que ela me chamou de rapariga. Não tinha esquecido. Guardei a mágoa. Ficava pensando no motivo. Para que isso? Para que chamar de rapariga logo no primeiro dia? Em Portugal, isso não é um insulto. Rapariga é o mesmo que moça. No Brasil, mulher é um modo normal. Não ria, hoje eu sei. Estou contando tudo da forma como aconteceu. Não foi o que o senhor pediu? Naquele dia eu estava indignada porque lembrava da palavra como insulto, a memória dos significados ficou intacta. Mas isso era o menos importante. Eles me tratavam bem e tiveram responsabilidade com minha vida, não sou ingrata. Até ali o que me chocava mesmo era ter sido enterrada viva com tanta crueldade. Não sei se os outros ressurrectos também foram.
Eu tinha certeza de que algo ruim tinha acontecido antes. Não parecia uma travessia para resgate de pedaço de alma, nenhuma busca espiritual. Era uma tragédia violenta. Não tenho como saber quando, se faz muito tempo, se ainda estão vivas as pessoas com quem sonhei. Não sei, por exemplo, se a travessia obedeceu a um fluxo dos dias. Pode ser que eu tenha voltado no calendário. Não tenho como saber quando, se faz muito tempo, se ainda estão vivas as pessoas com quem sonhei. Não sei, por exemplo, se a travessia obedeceu ao fluxo dos dias. Pode ser que eu tenha voltado no calendário. Pode ter sido um salto temporal para qualquer lado. Talvez eu nunca saiba. Tua vida tem sido enganar Cronos, amar a Kairos. Não conheço essas criaturas. Não sei quem amei ou enganei. Volta ao relato do passeio em Lisboa, por favor. Não te perca nos meus comentários. Eu também tenho um labirinto na cabeça. Pois, todos temos. Ainda na Torre de Belém, fiz muito esforço para parecer interessada quando elogiavam a bravura e a inteligência dos navegantes. Contaram tudo, que o Brasil já era habitado por selvagens, que existem cartas contando a saga heróica, a descoberta da beleza dessas terras, que aconteceram lá as mortes. Mas é assim mesmo na história das civilizações, os povos invadem, matam por necessidades e novos mundos se descobrem. Portugal também sabe disso. Foram muitas invasões. Eles não dizem por mal. É o que está nos livros. Na verdade, lembro quase nada do que disseram. Só tontura e palavras soltas, confusão. Minha cabeça às vezes funciona como uma fábrica impiedosa de pensamentos massacrantes. Fomos embora da torre porque eu não me sentia bem e eles acharam que era fome, tontura, doença. Precisávamos comer alguma coisa. Decidiram jantar no bairro alto e me apresentar ao bacalhau com migas e ao vinho da casa. Fui aprendendo o nome das comidas, me ensinavam tudo ao mesmo tempo, a história de Lisboa, os pratos tradicionais, o terremoto, o que é Península Ibérica, os mouros, os azulejos, o castelo de São Jorge, as 7 colinas. E eu só precisava de silêncio. E comida. Estar de barriga cheia me deixava bem. Fernando me tratava como se eu fosse uma criança que nascera adulta, pronta para capturar o mundo todo em poucos dias, porque em breve a vida me cobraria algumas coisas. Foi o que eles me disseram. Eu seria portuguesa e precisava perceber Portugal. Perceber uma nova vida em Portugal. A refeição durou muito tempo. Foi decisiva. Seria necessário definir algumas coisas antes de chegarmos à Aboim da Nóbrega. A irmã de Florice já estava sabendo de tudo, já tinha conhecimento dos ressurrectos desde criança, mas para facilitar as coisas, seria bom inventar uma narrativa que fosse convincente para os outros. A casa vivia cheia de amigos, sua vida social era intensa. Precisamos escolher seu nome, ela disse. Perguntaram de novo se eu não me lembrava de nada, uma letra, um som, se seria palavra curta ou mais longa. Nada. Nada. Sobre o livro das visões, queriam saber se havia algo novo. Nada. Expliquei o borrão dos sonhos. Comecei a chorar mais uma vez o peso de ser uma névoa. Fernando olhou nos meus olhos. Eu tenho uma sugestão desde que chegaste.
É o nome que meu coração diz quando olho para ti. E qual é? Cida. Não só porque tu chegaste assim, mas porque gostamos da história de Nossa Senhora Aparecida a um menino em Portugal que era mudo e começou a falar. A outra no Brasil, acho que fica bem. É assim que falamos de ti entre nós. Já dissemos para minhas irmãs que tu tens cara de Cida. Aceitei ser Cida por puro cansaço. Fiz que sim, sorri de leve. Levaria a marca deles dois comigo, já que fizeram meu parto da cova. Não tinha por que recusar o nome novo. Não me restava nada além de aceitar que as coisas teriam de seguir de alguma forma. Cida era um nome neutro, pois vinha do modo absurdo como cheguei aqui. No sentido deles, evocava milagre. E se era deles que vinha a ajuda e a salvação, muito justo o batismo. Muito saudável ter um nome até que eu lembrasse do meu. Havia uma alegria sincera naqueles gestos de proteção, mas Florice mantinha uma constante nuvem tensa sobre os olhos. Nele eu confiei desde o primeiro dia, apesar da sensação de que gostaria de me dizer mais e não tinha permissão. Quando eu perguntava inúmeras vezes aos dois sobre o esquecimento, eles respondiam que eu já deveria ter recordado algo. Sim, mas que não há regra exata para nada disso. Em todos os casos, as pessoas acabam se lembrando logo. Depende do trauma, do tempo, do modo. Não poderiam garantir. O que tinham em mãos eram as histórias anteriores que nunca me contaram direito. Àquela altura, eu já sabia que não estava morta. Pelo menos tinha um resto de vida. Precisava mesmo desse nome. Fomos então ao apartamento deles no Lago de São Carlos, número 4. Anotaram em um papel para que eu tivesse em mãos caso precisasse. Decorei de tanto medo de me perder. Passaríamos uns dias em Lisboa para descansar e resolver alguns assuntos. Os vizinhos do quarto andar viajaram para a África do Sul e deveriam tomar providências sobre o aluguel do apartamento. Esse era um dos temas. Precisavam também comprar presentes para as irmãs de Florice, fazer um reparo na torneira que estava pingando, e eu acompanhava tudo. Dormi no sofá do pequeno escritório do Dr. Fernando, ali seria meu quarto. Nessa primeira noite em Lisboa, tive um sonho cego. Eu não vi o rosto, mas sabia que um homem examinava o maior búzio do meu colar com dedicada atenção. A ponta dos seus dedos era macia e mansa, alisava demoradamente o marrom estriado do búzio salpicado como as costas de um bicho do mesmo mar de onde eu vim. Dentro do silêncio, sua respiração me contava que ele não tinha nenhuma pressa de interromper o que fazia. Era o gesto mais necessário da sua vida. A ponta dos seus dedos fazia estalar faíscas em minha pele. Guardei algumas frases. Corpo de areia, praia de pele morna. As lembranças são confusas nesse sonho, porque eu não vi nada. Tudo de que lembro está nos ouvidos e na pele. Senti muitas coisas. Eu sabia que era noite porque não enxergava. Estávamos suados, vivos e muito perto um do outro. Não saímos do lugar. Nada nos tiraria dali. Os dedos chegaram à cena do sonho, subindo pelas conchinhas miúdas, devagar e aos poucos, as duas mãos, até que, no pescoço, escolheram destinos diferentes. Primeiro a esquerda andou vagarosa para minha nuca, até enfiar os dedos e fechar os cachos na mão forte e lentamente para não me deixar duvidar nem por um segundo do tanto que me queria.
Eu estava careca ainda, mas foi nesse sonho que fiquei sabendo sobre como seriam meus cabelos quando crescessem. A outra mão foi para o meu lábio superior, quase sem tocar, desenhando uma onda ao lado da outra, uma boca de concha. Acho que disse isso. Foi um sussurro pequeno. Foi quase segredo. Penso que sorriu. O sonho foi seguindo. Ele se aproximava e eu acendi como uma estrela de muitas pontas. Explodi, acordei como quem cai do céu. Era tudo meio avermelhado ao redor, a luz do sol, as paredes, vários cavalos marinhos no teto que caíam, mas começavam a nadar depois. Muitos, muitos. E eu caía com eles. Um artifício libidinoso muito sofisticado do teu inconsciente. Sonhei várias vezes com as estrelas do mar, vendo estrelas ou transformando o corpo em uma delas. Eram recortes abstratos, não informavam nada, mas as sensações me deixavam muito perturbada. Escrevi tudo no livro das visões. O que importa é que havia um homem na minha vida. Não tenho meu nome, nem o dele. Fico pensando se ficou lá me esperando, se chora a minha morte. Ou se foi ele quem tentou te matar. Eu já pensei nisso. É um belo sonho de qualquer forma. No fim eu anotei. Quero sonhar de novo. Quero que lhe diga seu nome. Pedi que dissesse. Pedi que voltasse. Ele tem que voltar. E o que descobriste sobre ele? Que me amava muito e me fazia explodir como uma estrela. Nada mais. Eu sou a cabocla da mata, na mata nasci e me criei. Eu não tenho medo de nada, porque no toré sou rei. 5. Foram dias cansativos em Lisboa. Sempre muitas coisas a fazer. Andei com eles por vários lugares e aos poucos gostava da cidade pelos detalhes que meus olhos capturavam no caminho. Uma predominância de azuis, amarelos e brancos, as coisas simples do cotidiano das pessoas, vasos de flores nas sacadas, desenhos nas placas, flores por todo lado, o cheiro e o gosto das comidas. Isso me trazia alguma calma. De tanto encher meu coração com a beleza, esqueci de sofrer. Os planos na cidade incluíam a compra de algumas roupas para mim, uma mala e os cuidados comigo. Na primeira noite, enquanto ajudava a arrumar a bagagem, o badalar de um sino muito perto dali me fez chorar. Compulsivamente e sem explicação. Fernando tentou ajudar. Não deve ser fácil, Cida. Percebo que tu sofres. Lindas palavras, não perdeste os sentimentos, mas é difícil sem saber de onde vem. Infelizmente, os ressurrectos são sempre confusos. Muitos são agressivos, chegam a ser violentos. Mas és boa. Tem os olhos de uma mulher forte e boa. E por que os sinos, não é? Isso precisa ser anotado. Por que os sinos? Ele puxou uma cadeira diante de mim. Florice chegou.
tive coragem de perguntar a ela de novo o que eles sabiam mais sobre as pessoas que saem da terra, os ressurrectos. A menina não cansa de perguntar a mesma coisa. Eu não sei. Essa é a resposta mais honesta que posso te dar. Desde que sou pequena, escuto tal palavra. Mesmo assim, é uma incógnita. De vez em quando, meus pais nos levavam para casas alugadas para descansar uns dias, mudar de ares. Mas hoje entendo que era para buscar ressurrectos. Aos 6 anos, eu estava brincando no quintal sozinha e aconteceu algo que me assustou. A terra começou a remexer assim por baixo, abrindo, deslocando, e foi rápido que a coisa surgiu na minha frente. Nunca esqueci daquele primeiro homem que vi saindo da terra como se fosse uma planta, o parto de um bicho. Um homem nu, todo sujo, atordoado, agarrado a uma arma. Não tinha hora para acontecer, e se ele não estivesse no lugar para recolher a pessoa e levar para o quarto, poderia virar uma confusão. Faz parte da missão proteger o ressurrecto, apesar do risco. Que risco? Já aconteceram coisas terríveis. Nenhum ressurrecto chega deixando uma vida fácil para trás. É o que tenho percebido. A menina mesmo chegou cá toda magoada de cortes e pancadas. Antes de morrer, meu pai pediu que eu não deixasse de continuar anotando o registro. Não sei o motivo. Se algum dia a ciência vai chegar a nos investigar, se vai atrás das pessoas, se vamos ser presos, se por um acaso isto é um crime. Mas ele levava essas anotações muito sério. Eu obedeço, por isso tenho aquele caderno com o nome e data de chegada, tudo que podemos saber, anotados por ele e por outros membros da família. Essa arma me deixa intrigado, Florice. Todos que cá chegaram, dos que eu soube, trazem um objeto na mão, um pano, uma arma, qualquer coisa. Eu não cheguei com nada. Como não? Chegaste com o colar de búzios. Não recordaste nada sobre ele? Florice lembrou, agitou-se, levantou-se do sofá, olhou para Fernando com reprovação, retomou a arrumação das coisas, mais uma vez querendo encerrar. Ela nunca deixava que o tema se prolongasse além do limite imposto por ela mesma, da necessidade daquele dia, e minhas perguntas pareciam sempre desconfortáveis. Não, mas sonhei. Primeiro era uma senhora fazendo o colar e me entregando. Depois era um rapaz beijando os búzios um por um. Um rapaz? Então, tu tens um amor? Florice sorria, olhos mais azuis. Ele deve pensar que morri. Tu não tens nada a fazer além de anotar os sonhos e seguir a tua vida aqui. Trabalhar logo que possível, juntar um dinheiro, esperar que as memórias voltem para que tu possas retornar. É o que deve ser feito. O que aconteceu com eles todos, dona Florice? A sua família tem ou teve contato? Dos que sabemos, todos lembraram da vida anterior em alguma altura e nenhum passado era simples. Nunca é. Mas vamos voltar ao presente. O sino que badala aqui ao lado é da Igreja dos Mártires. Precisamos dormir para pegar a missa bem cedo amanhã. Talvez tu estejas precisando de Deus. Alguma pergunta até aqui, Sr. Félix? Acho que estou falando rápido demais. Gostava de voltar ao tema do rapaz.
Sonhaste mais vezes com ele? Muitas vezes, deitados em uma cama não sei onde, conversando, uma luz vermelha, alaranjada sempre. Seus pensamentos e os meus eram iguais, e eu lembro de rir muito. Não faço ideia do assunto. Lembro da sua voz e de uma parede onde via alguns cavalos marinhos pendurados, pequenos, delicados, sustentando por cima e por baixo, posicionados como se estivessem em movimento. Por vezes eram imensos. Já sonhei estar com eles na barriga ou estar dentro da barriga deles, e eles voavam. Os cavalos marinhos voltam sempre aos meus sonhos. Do rapaz, muitas coisas. Vi seus olhos muito perto de mim. Senti o mesmo estalo grandioso da outra vez, as estrelas caindo, estrelas do mar no teto do quarto terroso. Tive a certeza de que eu vim de uma praia, pelos búzios, cavalos marinhos, estrelas do mar. Durou poucos minutos. Sonhar era como andar sobre uma fumaça frágil. Eu caía sempre. Às vezes me iludia na esperança de ser uma cena do futuro que meu sonho mostrava. Muitas vezes, sim. Existem os sonhos premonitórios, são comprovados, salvam vidas, evitam acidentes. No meu caso, não eram premonitórios. Se fossem, eu estaria lá, não aqui. Ainda tens um futuro mais prudente aguardar para ter certeza. São sonhos borrados. Não tem muito mais nitidez que isso. Abria os olhos e sentia sua falta constantemente. Ele não estaria comigo nos dias a seguir e sua existência parecia a alegria da minha. Na vida real, em Lisboa, ganhei roupas bonitas, um vestido do meu tamanho, uma saia, 2 blusas, meias calças para esquecer, um par de sapatos adequados, e agora andava com uma pessoa que fazia parte do mundo. Ganhei também um vidro de lavanda, um sabonete, um creme para os lábios e um par de brincos. Estava frio naquele outubro. A falta de cabelos ainda atraía olhares, mas aos poucos eu não sabia se me olhavam mesmo por isso ou porque me achavam uma criatura exótica como um todo. O vendedor da loja de doces perguntou de onde eu era. A mesma coisa na floricultura e na conversa com sua vizinha. Meu rosto não era familiar aos portugueses. Sou brasileira e logo confirmavam. Pois sim, pensei mesmo que fosses brasileira. Gostei de ir à missa com Florice. Na primeira vez, o padre leu o Evangelho de São Marcos sobre Jesus expulsando o demônio do corpo de um homem. Pedi a dona Florice que me explicasse aquilo tudo e ela me contou o que aconteceu com Jesus. Nasceu de uma mãe pura, fez coisas fantásticas, morreu, depois voltou da morte e foi embora. Mas continua entre nós. Basta chamar. Não acreditei que fosse tão fácil falar com ele, e realmente não é. Exige fé, merecimento, bondade, persistência, oração. Tudo isso ela me disse, espantada com a minha ignorância cristã. Você não deve ser católica. Ela disse. Acredita em Deus, mas não tem respeito pelo filho dele. Não é que eu desrespeitasse, ao contrário, pensei que Jesus não acharia estranho o que aconteceu comigo e certamente ele saberia explicar tudo, por isso insisti nessa tentativa de rezar. No começo, Florice riu. Depois teve raiva, achou que eu estava faltando com respeito, mas não era isso. Jesus morreu e viveu, foi enterrado, apareceu de novo. Era morto, mas estava vivo. Também deve ter sido confuso para todos, até hoje, não parece fora do normal?
Quanto mais eu falava, pior ela reagia. Diante da polêmica, achei melhor não mencionar, mas também pensei muito no diabo. Se talvez não era a força dele que estava conduzindo meu enterro e meu desenterro, a cicatriz no meu braço, a maldade de quem fez isso, o demônio também fez coisas impressionantes, como ocupar o corpo alheio. O padre disse: eu não poderia, naquela situação, negar a existência do mal no mundo. Claro que o mal participava da minha vida, está na vida de todos nós. Ela disse que falar comigo era como ensinar a uma criança. Mas tu pensas demasiado. Tens uns entusiasmos de ideias fora do lugar. Ela reclamava bem irritada. Por isso, achei melhor interromper as perguntas. Só tentei ficar de olhos fechados na igreja o máximo que pude, porque aconteceu de novo. Estava cheia de mortos deitados nos bancos, andando, rezando, chorando, falando baixo. É impressionante que as pessoas não sintam e não vejam se são tantos em todos os lugares. Eles se sentam perto, olham dentro das bolsas, puxam cabelos, ficam rindo das pessoas ou às vezes choram, seguindo alguém que talvez conheçam. Fantasminhas de crianças brincando, empurrando pessoas que escorregam e dão topadas sem entender como. Velhos padres com roupas estranhas transitavam como se fossem os donos do lugar. Eu reconheceria se soubesse a história de Portugal. Se eu tivesse a paciência de perguntar os nomes, de procurar fotos e documentos, seria a pessoa mais famosa do país. Ou seria trancada em um asilo, sempre há o risco. Aquela igreja estava especialmente lotada e por isso não notaram que eu os via, ainda bem, porque talvez eles pedissem ajuda e eu não queria me envolver com gente morta. Nessas horas, eu duvidada se estaria mesmo viva. Não tiveste medo? Não. Desde a primeira vez pareceu natural. Tanto quanto ver os vivos? Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas eles sabem coisas que não sabemos. Já atravessaram? Podem contar sobre isso? Se eu tivesse essa vantagem de falar com quem morreu, meu trabalho seria muito mais fácil. Disso eu tinha medo de falar, de fazer perguntas naquela altura. Eu me sentia fraca demais nos primeiros meses. Aceitava que conduzissem a minha vida sem pensar por exaustão. Ainda vês os mortos de hoje? Sim. Nunca tiveste vontade de perguntar as coisas de tua vida? Não. Não chegou nenhum fantasma conhecido. Eu não evoco, só vejo quem está. Eu gostava de ouvir mais sobre isso, mas me preocupo com o tempo. Preciso saber de tudo ainda hoje para começar o trabalho amanhã. Tens um prazo, não? Sim, uma viagem. Eu tenho uma data limite para resolver o assunto e conto com a sua ajuda. Volta à convivência com Fernando e Florice, por favor. Tentarei ser mais direta. Combinamos que pegaríamos um trem de Lisboa até Braga e assim chegaríamos ao norte do país, como sempre me explicava Fernando. No caminho inteiro, ele foi me localizando no mapa, explicando as cidades uma por uma, e me comovi quando vi o mar, a praia deserta, ninguém além da areia e aquela água que me separa de onde eu vim. Foi quando ele contou sobre as ondas gigantes de Nazaré, sobre o milagre de Fátima, onde Nossa Senhora apareceu para 3 crianças. Portugal tão pequeno se comparado à Espanha ali ao lado, mas na voz de Fernando parecia infinito. Sua vida de médico o levou a conhecer muita coisa, aldeias esquecidas, histórias de fé, dos santos, da tradição. Entendia da comida,
das bebidas e dos cantos do povo. Florice estava dormindo e também nos acomodamos para descansar um pouco. Adormeci e sonhei com ele de novo, o rapaz sem rosto de sempre. Foi um sonho longo. Naquele quarto terracota, a poeira vermelha nos cercando, o teto cheio de estrelas do mar, os cavalos marinhos pelas paredes, estávamos na cama juntos. Eu ouvia o som de outro sino. Não lembro de nenhuma palavra, só do gesto de ele me entregando um cavalo marinho. Meus fiapos de memória são minha glória e meu castigo. No sonho, eu vi seus olhos muito de perto novamente. Dessa vez não sorriu. Havia um rio passando por trás deles que desagou. A água nos separava, e isso é a nossa verdade. Temos um mar de esquecimento entre nós. Pela primeira vez, meu corpo aparecia inteiro e eu me via pelos olhos dele. Soube que sou bonita porque ele me disse. Soube porque ele não parava de cumprir os verbos que escrevia com as mãos na minha pele. Deitava as frases e as obedecia. Mas ele chorava e chamava as ondas que invadiam o quarto avermelhado como um tsunami. Acordei chorando também, pensando se ele sonha comigo, se as coisas que ele diz e faz ainda reverberam na sua pele, se ele também acorda com os estalos. Foi a primeira vez que pensei nisso, na possibilidade de fazer do sonho um fio entre nós. Abuso da minha frágil consciência. Pensar nele era uma esperança. Imaginar se lembrava de mim, se sabia tudo o que eu esqueci. Eu acreditava num amor como um espírito que descola do peito e segue pelas ruas, entra nas casas, derruba as coisas, faz o que for preciso para dissolver todas as trapaças que separam os que se amam. Fosse correto meu desatino, os amantes sempre teriam seu dia de sorte e os amores dariam certo por lei. Nada prova que ele existe. Disso parte a absoluta incerteza sobre tudo o que vivo enquanto durmo. Mas eu o amava muito quando sonhava com ele, e meu corpo o encontrava nos sonhos. Eu sentia tudo dos sonhos, o fogo, o desespero, a explosão e a paz. Ainda sentes isso tudo? Não. Estou lembrando como foi na época. Aos poucos parei de sonhar com ele. Parei totalmente. Em algum sonho soubeste algo mais sobre este homem? Nome, traços, palavras, qualquer coisa? Nunca. Não tenho qualquer informação além da lembrança dessas sensações e detalhes do lugar. Há tempos eu nem sequer pensava nisso. Relembrei para contar porque o senhor me disse que qualquer coisa era importante. Esqueceste dele por causa de Jorge? Por causa do que vejo nos olhos de Jorge. A natureza divina é a beleza da vida. A natureza e a terra é a beleza da vida. A natureza e a terra é a beleza da vida. Na natureza se vive e não tem demonstração. Na natureza se vive e não tem demonstração. A natureza é a casa de todos os corações. A natureza é a casa de todos os corações. Na natureza se vive
Tem lugar pra se morar, na natureza se vive. Tem lugar pra se morar. Preserve bem a natureza, não deixe ninguém devorar.